me gerou pesquisa, sonhos, e pesquisando ali, ó, sobre o Everest, tudo, eu lembrei de um amigo meu que eu conheci no triatlo, no esporte ultra, uma referência no esporte. Só que mesmo apresentando esse projeto, a gente recebeu muitos nãos. Cara, eu duvidei da viabilidade, da capacidade desse projeto. Eu falei assim, cara, é um projeto milionário, eu sou servidor público, eu tô lutando todos os dias. Eu pensei ali, cara, não vai. Escalar o Everest. Hoje a gente vai contar como eu e o Pepe topamos essa loucura de tentar chegar ao cume mais alto do mundo. Meu nome é Gildo Afonso, brasileiro com diagnóstico de esclerose múltipla que fez o Ironman e agora me tornando montanhista. E ao meu lado, Eu, Pepe Felmonsin, tudo bem? Prazer estar aqui acompanhando você nessa jornada e prazer aí pessoal que está acompanhando. fala um pouco do seu currículo, se alguém ainda não te conhece. Recordista mundial, atravessou o deserto salado de Uyuni correndo, ultramaratonista, ultra triatleta, um currículo longo aí no esporte. Eu comecei quando eu morava no Rio de Janeiro e aí eu me inscrevi para fazer um Ironman no meio da pandemia, então tive muito poucos recursos para treinar, porque era aquela fase de confinamento, né? Não podia sair de casa. E aí acabei fazendo meu primeiro Ultraman, Ironman, depois um Ultraman, e aí eu não parei mais de fazer as distâncias ultra. O currículo do Pepe é como se fosse um livro ali. E aí você vai entender como o Pepe ele entra na minha vida e a gente topa um desafio gigantesco que até hoje só 40 e alguns brasileiros conseguiram. Vai aumentar que a gente está na janela do Everest agora. Escalar a montanha mais alta do mundo. Eu, Gildo, talvez você já conheça a minha história, fui diagnosticado com esclerose múltipla em 2017, estava numa cadeira de rodas e sonhei, imaginei que eu poderia superar os meus limites. Eu nunca tinha sido atleta. E até hoje, eu sou atleta, mas eu digo, eu sou muito mais um brasileiro comum, servidor público que trabalha ali de segunda a sexta, que tenta vencer os seus limites após um diagnóstico de esclerose múltipla. O sonho do Everest, ele surge exatamente no momento que a vida nos une, no Ironman. Para quem não sabe, o Ironman é uma das provas de triatlo desafiadoras. Você nada 3,8 km, pedala 180 e depois corre uma maratona de 42. Ao todo são 226 km. E eu topei esse desafio inspirado num filme e eu tive a oportunidade de gravar para uma emissora de TV, para o Esporte Espetacular na época. E gravando essa matéria durante 2 dias, foi muito tocante falar sobre a minha história de superação. E o repórter, ele falou, cara, que história! Já pensou se você sobe o Everest? Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pô, subir o Everest, que... eu não conhecia nenhum montanhista, não sabia a noção do desafio que era, mas aquilo me pegou. E para quem do esporte sabe, que sempre quando você cruza uma linha de chegada de uma prova, é como se fosse o início de uma nova corrida, de uma nova prova, de uma nova disputa. E chegou o dia do Ironman, isso foi num sábado, pré-prova, e no domingo eu fiz o Ironman debaixo de chuva, nadei aqueles 3,8 quilômetros, pedalei debaixo daquela tempestade e corri a Maratona dos 42. Eu cruzei aquela linha de chegada, é um momento assim, eu acho que existe uma transformação interna. Liguei pra minha família, gravei pro Esporte Espetacular, fiz live no Instagram, foi um momento muito marcante pra mim. E aí esse repórter, ele olha pra mim e pergunta, e aí, Gildo, o que vem agora? Qual que é o teu próximo desafio? E no impulso, não sei se você de casa já falou uma coisa que você não tinha noção do que você estava se metendo. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, quem sabe o Everest? Mas, irmão, eu achava que você subia a montanha em 1, 2 dias. Eu achava que era como você ia aqui no Pico dos Marins, que você vai lá e paga. Eu não sabia que custa quase 60 mil reais cada pessoa que vai. Eu não sabia que você tinha que completar uma série de montanhas antes. E muito pior, que só na época desse desafio, só 37 brasileiros tinham subido. Eu não tinha nenhuma informação dessa. Eu só falei, pô, quem sabe? E essa pergunta provocativa me gerou pesquisa, sonhos. E pesquisando ali, ó, sobre o Everest, tudo, eu lembrei de um amigo meu que eu conheci no triatlo, no esporte ultra, uma referência no esporte, que é esse cara aqui do lado. Pepe Felmonsin, eu sabia que ele tinha escalado já o Aconcagua e algumas montanhas acima de 6 mil, era uma referência no esporte, e eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, você lembra? Falei assim, cara, tenho um sonho de escalar o Everest,
não tenho a menor noção de como eu vou conseguir êxito nesse desafio e eu queria tirar algumas dúvidas com você. E qual foi a sua resposta? Vamos embora. Vamos marcar, a gente foi lá se encontrando na Avenida Paulista. Não, calma. Então, para chegar nesse momento, eu quero que você conte a sua história. E a gente vai chegar nesse momento que a gente fala como esse ponto se conectou. Mas para quem está aqui escutando a gente, possa entender quem é você, porque você foi a pessoa que eu procurei para me ajudar naquele momento e como a nossa vida, os nossos planos ali se unem naquele momento. Certo. Bom, eu comecei, acho que minha vida pode ser dividida em algumas partes. Entre elas, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que meu trabalho me transferiu para lá. Eu, paulista de nascença, cresci aqui em São Paulo e de repente minha empresa fala, Pepe, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro. E aí, meu Deus, aquela coisa toda que a gente vê na televisão, né? E só que eu abracei muito o Rio e gostei muito de viver o outdoor lá. Você tem muita natureza em volta da cidade, então comecei a escalar, comecei a mergulhar, fiz curso de paraquedismo. Para quem não sabe, eu vou contar um contexto que eu conheço a história do Pepe. O Pepe era aquele cara que trabalhava de terno, ali na Faria Lima e tudo mais, escritório. De repente, a empresa dele fala assim, cara, você vai pro Rio de Janeiro. Esse cara, recordista mundial, que faz provas ultras, coisas imagináveis, não era esse cara que tava aqui não, era um cara do escritório. E aí, beleza, você vai pro Rio de Janeiro. Aí eu recebi o convite de fazer minha primeira montanha, que foi o Aconcagua. Aí eu falei, cara, eu nem sabia onde estava me metendo também, eu fui completamente despreparado, fui de cachecol, roupa de moletom, não sabia onde estava me metendo e eu acho que foi por isso que eu fui. Porque se eu soubesse, eu teria visto lá quantas mortes tinham, acidente, a periculosidade daquilo e eu teria talvez desistido. Só que aí eu fui pesquisando, já tinha comprado passagem e tal, então já estava meio que encaminhado para a expedição. Fiz a minha primeira alta montanha, o Aconcagua, e depois de lá comecei a ver, assim, abrir um leque de possibilidades incríveis, que o meu grande objetivo de vida é descobrir o potencial humano. E a montanha me proporcionou muito isso. Você tem um contato com você e com um ambiente muito grande. Toda hora você tem que estar atento, toda hora você tem que estar em vigília sobre o que está acontecendo, você tem que ser proativo, ir lá armar barraca, cozinhar, tem que estar sempre envolto na natureza, envolto na aventura, não é? Você não simplesmente descansa, vai para casa depois de um dia exaustivo de um Ironman, por exemplo. Então você passa talvez até meses em preparação, em montanha, passando perrengue. Isso foi algo assim que me chamou muita atenção. E aí eu comecei a viajar depois, explorando mais meus objetivos, mais montanhas. Fiz toda a Cordilheira dos Andes aqui, as maiores e as principais montanhas da Cordilheira dos Andes, então Bolívia, Chile, Argentina, Peru, México, Venezuela, tudo que tiver de aventura de montanha, eu já fui. E aí começou a ter essa vontade de falar, e agora? E agora? O que vem? Qual que é a próxima? E sempre com aquele pensamento, será uma maior? Uma maior? Só que depois que fiz as maiores aqui da Cordilheira dos Andes, só tem nos Himalaias. E aí, a grande referência é o Everest. Aí esse sonho sempre esteve presente comigo, de me desafiar e tentar fazer o Everest. Aí veio a pandemia, eu voltei para São Paulo para cuidar da minha mãe, que era grupo de risco, e comecei a me inscrever para o Ironman. E foi aí que a gente se cruzou pelas redes sociais, a gente se uniu, e trocamos contatos, aí veio a ideia dele fazer o Everest também, e somamos força nessa jornada. E sabe quando você conversa com alguém que te coloca um brilho nos olhos, ou acende um sonho, fala assim, apaga fogo com gasolina? É o Pepe. Porque eu falei assim, cara, o sonho da minha vida agora virou, não um sonho, uma meta. Chegar no Everest, porque eu acho que Deus me deu essa história, eu tenho que usar as melhores ferramentas para concluir, e Deus me deu, nesse momento, energia, força, eu saí da cadeira de rodas, eu fiz o Ironman, eu acredito que eu tenho muito para contribuir sobre o potencial humano. E eu falei, cara, eu preciso fazer um plano das montanhas que eu preciso escalar, das habilidades que eu tenho que desenvolver e do que eu posso chegar. E ele olhou para mim e falou assim, por que a gente não faz junto? Cara, porque uma coisa é você construir sozinho, outra coisa é a gente construir junto. Só que ninguém sabe das limitações que a gente tinha. Eu sou servidor público, o Pepe também, a gente é atleta no Brasil, não é fácil. Então a gente tinha vários perrengues.
Então a gente dividiu esse projeto em 4 fases. Uma primeira viagem para a Bolívia, uma segunda expedição para mim, para fazer um curso de montanhismo, na Bolívia também, que é uma das maiores escolas de montanhismo do mundo. Depois uma expedição pré-Aconcagua, que ali teria como se fosse uma simulação do que enfrentaria no Everest, para depois ir para o Everest. Esse plano não é o plano mais ideal. Talvez fazer 7, 8 expedições, quanto mais você faz. Mas, irmão, para nossa realidade, só o Everest, R$ 60.000. Todo esse projeto já era milionário. Cara, a gente estava falando ali de não ter condições de bancar uma próxima expedição, de ter 10, 20 mil para conseguir. E foi quando a gente falou, cara, vamos dar o primeiro passo, vamos junto. Eu estava numa fase de recomeço da minha vida, eu tinha vendido um carro, eu peguei metade que me pertencia desse carro e embarquei com o Pepe para Bolívia. A gente passou 30 dias, cerca de 30 dias, um mês, e foi a nossa primeira expedição rumo a esse sonho, né, cara? A gente dividiu o projeto em etapas e vamos lá. Passamos muito perrengue, passamos muito frio, mas foi muito massa. Eu nunca tinha escalado uma montanha acima de 6.000, eu nunca tinha usado um crampon, e foi uma experiência muito incrível ali, viver isso, saber os perrengues, desenvolver novas habilidades. Só que aí vem um porém, a gente volta pro Brasil e na nossa teoria, a nossa história é muito boa, porque ninguém nunca no mundo com esclerose múltipla chegou ao cume do Everest. O Pepe tem vários recordes mundiais no currículo, só que mesmo apresentando esse projeto, a gente recebeu muitos nãos. E a gente ainda não era, até hoje, não é embaixador de nenhuma empresa, a gente não tem um patrocínio para ir para o Everest. E foi acho que o primeiro momento, eu não sei qual foi o momento que o Pepe, que eu pensei assim, falo, cara, eu duvidei da viabilidade, da capacidade desse projeto. Eu falei assim, cara, é um projeto milionário, eu sou servidor público, eu tô lutando todos os dias. E quando eu pensei ali, cara, não vai. O que aconteceu? Tcharam! Fomos chamados para participar de um programa. O programa do Luciano Huck, cara. Eu acho que foi assim, eu acho que a vida, Deus permitiu muitas surpresas pra gente. E até agora a gente gravando aqui, a gente não tem o financiamento para o Everest ainda, só que cada passo que a gente foi dando, eu acho que Deus foi colocando o chão mesmo, sabe? Proporcionando ali. Primeiro a gente, a grana que tinha, a gente foi pra Bolívia. Poxa, mas a gente não tem grana para as próximas expedições, mas não, vamos, eu vou te dar uma oportunidade, mas não é fácil, a gente vai jogar um jogo e ali foi, pra mim, foi reavivar esse sonho. E pra você? Foi exatamente isso, porque quando a gente fala disso, né, de um sonho, a gente primeiro tem o desejo, tem a vontade de ir, tem o plano traçado, só falta o principal, que é o financeiro. E viabilizar essas coisas, principalmente uma viagem internacional que vai levar meses, um projeto em que, teoricamente, são poucas pessoas, um montante de investimento muito grande. Então, o sonho é muito, muito intenso na gente, mas muito difícil da gente conseguir a parte financeira. E aí, quando veio esse convite do Luciano Huck, cara, aí foi festa, né? E aí, só que a gente também teve que entrar nos eixos para seguir o contrato certinho, que desse tudo certo. E a gente conseguiu, né? Conseguimos ir lá no programa. E para quem não sabe, mesmo que a gente fosse excelente, a gente não ia conseguir a grana para subir o Everest. Só que a gente conseguiu financiar próximas expedições. Então, assim, parte desse sonho ainda é um projeto muito caro, muito... A gente conseguiu. Esperava que talvez alguma empresa ainda abraçasse essa causa, só que a gente está lutando, está correndo atrás. E esse vídeo é para você que está aí, que tem um Everest pessoal, um Everest físico, um Everest emocional. Às vezes, eu acho que todo mundo tem uma montanha para escalar. Todo mundo tem um desafio, todo mundo passa por um recomeço. E esse foi o nosso Everest. E se a nossa história servir de alguma coisa, é para inspirar quem tá em casa, a, mesmo com as suas limitações, você entender que você pode conquistar o mundo. Eu vou te pedir para acompanhar os próximos episódios da nossa jornada, que ainda está só começando. Eu ainda estou para a segunda fase desse projeto, que é um projeto ainda que vai se desenrolar. E eu prometo aqui que a gente vai documentar a gente enviando os e-mails, a gente recebendo os nãos que a gente tem recebido, os sims também, as oportunidades que a vida está dando para a gente. Sempre com essa transparência, essa energia de que, cara, vai ser possível.
E quem sabe, daqui a alguns dias a gente volta com energia positiva. Dá seu recado aí para quem está acompanhando essa jornada. Uma coisa que fica muito na nossa jornada, né, Gildo, cara, dá o primeiro passo que Deus dá o caminho, né, ele dá o chão. E realmente não é sobre a gente é a ponta do iceberg aqui de muitas outras pessoas que superam muitos outros desafios. Você com o seu exemplo da esclerose múltipla, eu que comecei a minha carreira esportista como atleta na pandemia. Então, se a gente consegue, a gente mostra para as pessoas que todo mundo consegue superar o seu Everest. O nosso é literalmente a montanha, mas todo mundo tem o seu grande desafio, o seu grande passo para superar. E a gente quer mostrar isso literalmente através dessa telinha. Então, se você está vendo isso, se inspirar, manda o balãozinho aí para um amigo, para uma empresa, e a gente vai tentar chegar no cume do Everest, tentar bater recorde, superar e mostrar isso para vocês. Comenta então aqui no vídeo qual que é o teu Everest, se essa história te motivou de alguma forma, encaminha esse vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Pepe Fiamoncini, aqui ó, rumo ao Everest, em busca de patrocínio. Gildo Afonso, e aguarda os próximos episódios, que nos próximos episódios nesse canal a gente vai estar mostrando os bastidores de como a gente vai chegar no cume do mundo.